dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março. O Grupo de Conjuntura está reunido novamente para um podcast. O tema de hoje é o andamento das contas públicas. Tá? Na sexta-feira passada, dia 22 de março, foi publicado o relatório bimestral de receitas e despesas. Uma semana antes, dia 15 de março, teve outro documento também do Tesouro, o relatório de projeções fiscais. Tá? Nesse caso, o relatório de projeções fiscais analisa as contas já de meio e longo prazo. Tá? Então, temos várias perguntas aí, nossa, se levantam várias questões para discutir. Por exemplo, como avaliar os resultados atingidos em relação às despesas e às receitas? Existem dentro da divulgação das projeções algumas rúbricas duvidosas? A visão que o Ministério da Fazenda ou o Tesouro tem é um pouco otimista em relação às contas públicas? Tá? Bom, e nos detalhes que vamos ter alguma evidência de se existem ou não inconsistências em relação aos andamento das contas públicas. Para discutir essas perguntas, para analisar o que a gente pode esperar, tá? Hoje temos a professora Margarida Gutierrez, a especialista de políticas públicas e contas fiscais no Grupo de Conjuntura. Margarida, essas são as questões, esses são alguns pontos. Como que você está analisando, percebendo essa divulgação de dados que teve recentemente? Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria colocar qual é a função, né, do relatório bimestral de avaliação. A cada 2 meses, o Tesouro Nacional, ou o Ministério da Fazenda, junto com o Planejamento, eles têm que fornecer, publicar um relatório para... Qual é o objetivo desse relatório? É reestimar receitas para o ano e reestimar despesas para o ano. Porque isso tudo já foi contido no orçamento, na lei orçamentária, que foi elaborada no início do ano e foi sancionada pelo presidente Lula. Ocorre que o orçamento é sempre um conjunto de previsões de receitas e despesas. Então, ao longo do ano, a função desses relatórios, a cada 2 meses, é reestimar receitas e despesas e, em função dessas reestimativas, adequar gastos, né, para que as metas de fiscais inseridas especificamente no novo arcabouço fiscal sejam cumpridas no final do ano. Né? Então, nós temos, como nós já vimos falando, duas metas a serem cumpridas, né, no novo arcabouço fiscal. As metas para o resultado primário, que é a diferença entre receitas e gastos, desconsiderando de ambos os lados o que é financeiro, e um teto para os gastos primários do governo central. Então, para compatibilizar o atingimento dessas duas metas, é preciso, em alguns casos, contingenciar ou bloquear recursos. Bom, o que esse primeiro relatório nos divulgou? Primeiro, uma diferença entre contingenciamento e bloqueio. Uma diferença que até então não vinha sendo nunca colocada pelo Ministério da Fazenda, né? E pela primeira vez foi colocada essa diferença. A princípio, eu olhei essa diferença do ponto de vista prático, não há nenhuma diferença, mas eu vou aqui colocar o que foi dito pelo Ministério da Fazenda. O contingenciamento se refere a uma frustração de receitas que coloque em risco a meta de resultado primário. Lembrando, a meta de resultado primário para este ano ainda é 0% do PIB, ou seja, um resultado primário zerado, tendo uma banda de 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo do PIB. Ou seja, no caso, o teto é um déficit primário em termos valores nominais, de 28 bilhões de reais. Então, essa é a meta para o ano. E o bloqueio se refere a uma situação em que o teto do gasto, que é o segundo requisito aí do arcabouço, ele não está, ele está sendo ameaçado de não ser cumprido. Então, quando o orçamento, né, e o relatório de avaliação apontam para um gasto primário sujeito ao teto acima do limite, então é necessário um bloqueio. No caso do nosso primeiro relatório, né, houve um bloqueio
de 2,9 bilhões de reais para as despesas discricionárias, que são aquelas que podem ser cortadas. Isso foi realizado por conta de uma previsão de crescimento das despesas obrigatórias, em particular despesas com INSS, que não estavam contempladas no orçamento, na lei orçamentária. E essa diferença entre o teto do gasto primário, permitido pelo novo arcabouço fiscal, e o gasto primário projetado, sujeito, né, ao teto, chegou-se à conclusão que o gasto primário, quer dizer, as despesas primárias sujeitas ao teto estavam superando em 2,9 bilhões de reais as despesas primárias como meta, né, teto. Então, houve um bloqueio de 2,9 bilhões de reais. Bom, houve também uma reestimativa do resultado primário para 2024, quer dizer, a meta central desse resultado, como eu coloquei, é zero, mas tem uma banda aí que permite que ele seja até de um déficit de 28 bilhões de reais. E a Fazenda reestimou o resultado primário para um déficit de 9,3 bilhões de reais até o final do ano, quer dizer, ao longo de 2024. Então, com isso, essa meta estaria perfeitamente atingível. Quer dizer, tudo aquilo que está sendo projetado está dentro, atinge o requisito resultado meta primário, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre se isso, quer dizer, esses números, o que eles nos dizem? Ano passado, a receita primária PIB foi de 17,5% do PIB, governo central. Para este ano, estão projetadas um aumento de receita primária em relação ao PIB, de forma que, no ano, a receita primária PIB seja de 18,8% do PIB. Então, é um aumento bastante expressivo das receitas, né, para sustentar, vamos dizer assim, o aumento de gastos que também está contemplado no orçamento e no relatório. No ano passado, nós fechamos um gasto primário PIB do governo central, exclusivo e precatórios, em 18,9% do PIB. Os precatórios extras, né, que foram pagos por decisões do STF, em 92,4 bilhões de reais, representam 0,9% do PIB. Então, excluindo esse gasto extra, a despesa primária em 2023 ela será praticamente a mesma que em 2024, de acordo também com o relatório. Então, eu acho que a gente poderia agora colocar aqui como assim análise disso tudo, né? Em função daquilo que o Lixa nos colocou. Nós acreditamos que as receitas estão superestimadas e os gastos estão subestimados, né? Por exemplo, as receitas a mais para cumprir tanto a meta de resultado primário como, né, o teto do gasto, quer dizer, na verdade, a meta de resultado primário, havia, no início do ano, uma necessidade de aumentar essas receitas em 168,5 bilhões de reais. Uma série de medidas legislativas foram tomadas ao longo do ano e que elas foram convertidas em lei, inclusive. As principais medidas, eu vou citar aqui, sustentam esse aumento de receita, são as medidas relativas ao CARF, e aí nós temos duas questões. O voto de qualidade do CARF significa, em caso de empate, né, a União, a Receita Federal, decide a favor, evidentemente, da Receita Federal, contra aquele contribuinte. E, além disso, quer dizer, na esteira desse voto de qualidade, também está sendo oferecido, isso já é lei, às empresas que perderam no voto de qualidade uma negociação de dívida, para que elas não vão, isso é um regime de incentivos para que elas não vão ao Poder Judiciário, que o CARF é a última instância administrativa onde um contencioso tributário será decidido. A partir dali, a empresa que não ficou satisfeita com o resultado, ela tem que ir ao judiciário. Então, incluindo essas duas possibilidades, vamos dizer assim, que são lei, o Tesouro Nacional, a Fazenda e o Planejamento, né, eles estão estimando
um aumento de receita por conta do CARF de 92 bilhões de reais. Ou seja, a maior parte dos 168,5 bilhões de reais a mais de receitas requerida para que a meta de resultado primário seja atingida está no CARF. Uma outra coisa que também chamou atenção na projeção de aumento de receitas aí por conta de medidas legislativas, e a maior parte delas já convertidas em lei, é que as subvenções para investimentos, por exemplo, toda aquela exclusão do ICMS sobre o cálculo de contribuição social sobre o lucro líquido, né, que acabou, que agora não é mais permitido, né, fazer essa exclusão para fins de pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido, também tem aqui uma projeção de receita vindo dessa decisão de 35,3 bilhões de reais. Né? Então, nos parece também uma superestimativa. E uma terceira colocação que eu queria colocar, que tem a ver também com esse aumento aí de receitas, é considerar a extinção do programa PERSE, que é um programa de incentivos tributários que recentemente foi aprovado pelo Congresso, que ele vigore até 2026. Esse programa foi implementado durante a pandemia para o setor hoteleiro e turismo. Então, uma série de benefícios fiscais foram implementadas para este setor, e esses benefícios, segundo a última decisão do Congresso, né, que é lei, vão ser estendidos até 2026. No final do ano passado, houve uma medida provisória do Ministério da Fazenda retirando esses benefícios. Isso gerou muita confusão no Congresso, e então houve um acordo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso de que a Fazenda, então, revogaria essa medida provisória e mandaria um projeto de lei para o Congresso apreciar. Ocorre que isso está em plena negociação, né? Então, o aumento da receita por conta da extinção do programa PES também foi incluído aqui como um aumento de receita de 6 bilhões de reais para os cofres públicos. Né? Então, nós temos aqui, em princípio, uma superestimativa de receitas. Né? E, às vezes, as diferenças são muito grandes. Os analistas e mesmo nós temos projetado aí um aumento de receitas por conta dessas medidas legislativas em torno de, no máximo, 90 bilhões de reais. E a Fazenda, de acordo com esse relatório recentemente publicado, prevê um aumento de 168,3 bilhões de reais. Então, é uma diferença enorme entre aquilo que a Fazenda está projetando por conta de aumento de receitas e aquilo que os analistas, inclusive nós, estamos projetando. Então, isso aí é um problema, porque, de fato, algumas dessas receitas ainda estão muito longe de serem materializadas, inclusive essa do PERSE, né? Que eu acho que talvez seja mais grave. Por outro lado, as despesas também estão subestimadas. E aqui chama muito atenção uma despesa em particular, que são os gastos com o INSS. Nós, ao longo do ano passado, né, no grupo de conjuntura, temos nos dedicado muito a projetar gastos para este ano, principalmente no contexto de valorização real do salário mínimo e de programas de transferência de renda aumentados. Então, como é que isso impactaria o orçamento de 2024, onde nós temos aí o primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, onde a meta de resultado primário é zerada e existe um teto para o gasto primário, que tem a ver, esse teto, ele está calculado em função das receitas, né, que tenham ocorrido nos últimos 12 meses até junho do ano passado. Esse ano tem algumas possibilidades a mais que no final eu vou falar, mas o fato é que existe um gasto primário teto. Então, a gente está muito preocupado com a projeção que está sendo colocada aqui no primeiro relatório em relação à evolução das despesas previdenciárias. Chamando a atenção que elas pesam 43% na despesa primária total. Então, tudo que aconteça com elas é muito importante para explicar o aumento do gasto primário. Elas têm uma participação enorme, de 43%.
A despesa projetada, o aumento de despesa projetada para a INSS, em termos nominais, é de apenas 1,7%. Ou seja, o relatório está nos dizendo que o gasto com o INSS em 2024 será apenas 1,7% superior em termos nominais ao que ocorreu em 2023. Bom, a gente faz muitos cálculos, mas eu quero colocar um cálculo muito simples, né? Nós temos aí uma folha de INSS, né, onde o impacto do salário mínimo sobre ela é de 42%, ou seja, 42% da folha INSS é salário mínimo. O salário mínimo este ano cresceu em termos reais 3%. Então, aí a gente já vê que há um aumento real do INSS que não está contemplado no orçamento. Uma despesa que aumente 1,7% em termos nominais significa uma queda em termos reais, porque a inflação esse ano, considerando aí uma inflação de média de 3,5%, de 3,4%, né, ela já coloca essa despesa com um decréscimo em termos reais. Então, uma variação nominal de 1,7% nos parece muito pequena. Por outro lado, nós temos aí, historicamente, nos últimos anos, mais recentemente, um aumento do número de beneficiários nessa rubrica para aposentadoria de 3% ao ano. Lembrando que a população brasileira está envelhecendo a um ritmo muito maior daquilo que a gente projetava há 4, 5 anos atrás. Inclusive, os dados do Censo Demográfico, né, de 2020 corroboram isso. 2022, desculpa. Então, somando 3% de salário mínimo que pesa em 42% da folha INSS, com o aumento do número de beneficiários de 3%, nós fizemos o cálculo e vimos que a despesa INSS, a contribuição desse item para o aumento da despesa primária, em termos reais, é de 1,8%. Em termos reais, ou seja, um acréscimo de 1,8% acima da inflação. Então, isso já nos coloca aqui numa situação em que a gente, com certeza, pode afirmar que esse gasto, que é o principal gasto, está muito subestimado. O Ministério da Previdência tem dito, né, que uma das maneiras de reduzir esse gasto é fazer um pente fino no INSS. Tudo bem, isso é muito lícito sempre, né? Quais são os gastos com o INSS que são fora da lei? Então, esse pente fino é muito bem-vindo, mas, na verdade, o que, inclusive, o Ministério está dizendo que pretende aumentar aí, ou reduzir o gasto, são 10 bilhões de reais. A gente está falando de uma despesa que são 900 bilhões de reais no ano de 2024. Então, isso, na verdade, 10 bilhões de reais em cima dessa montanha de despesa, é mínimo o ajuste que poderá ser feito, né, a partir de um pente fino. Com relação ao benefício da prestação continuada, ou a lei do idoso, o aumento nominal projetado está mais ou menos dentro dos parâmetros, 11,5% em termos nominais. Mas essa despesa contribui apenas com 4,4% da despesa primária total. Então, na verdade, embora a estimativa nos pareça dentro daquilo que pode ser uma realidade, fidedigna, vamos dizer assim, mas aí o gasto ele é muito pequenininho, né? Uma outra coisa que chama atenção também são as despesas com pessoal. Elas pesam 17% na despesa primária total, e aqui o aumento projetado para esse ano é apenas de 3%. Então, a gente sabe que tem uma pressão muito grande aí, de valorização, inclusive, do salário do funcionário público, é uma intenção do governo, e os servidores públicos já estão se mobilizando para, eventualmente, conseguir algum acréscimo de salário, alguma recomposição salarial. Bom, em suma, nós temos aí um relatório que, na verdade, ele nos diz pouco sobre a realidade dos números, né? Receitas muito superestimadas e despesas, especialmente INSS, subestimadas. Há uma possibilidade, em maio desse ano, que o novo arcabouço abriu essa possibilidade apenas para esse ano,
que esse gasto primário, que hoje tem um teto aí de 2,1 trilhões de reais, desculpa, possa ser incrementado em 15 bilhões de reais por conta de uma estimativa de receitas superiores àquelas que vêm sendo programadas, esperadas, vamos dizer assim. E aí, então, o gasto primário poderá, ao invés de crescer 1,7% acima da inflação, de acordo com as novas regras do arcabouço, poderá sim crescer o máximo, que são 2,5 bilhões de reais. Isso, nas nossas estimativas, daria um acréscimo de 15 bilhões de reais para o gasto primário teto. E aí a grande discussão é: isso vai ser alocado em que rubrica? Então, é um conforto que o governo tem até o final do ano, mas há uma disputa muito grande por aumentos aí de rubricas no orçamento. Então, temos que esperar aí qual será a decisão do Ministério da Fazenda e do Planejamento. Mais ou menos, Lixa, era isso que eu queria colocar do arcabouço e do relatório, né? E vamos aguardar e vamos continuar acompanhando aí os dados, né? A gente sabe que está tendo, sim, um aumento de arrecadação, mas, de qualquer maneira, essa arrecadação aumentada, projetada, nos parece muito alta. Margarida, obviamente o mercado está analisando, não, os detalhes, não, as inconsistências que você está nos apresentando. Mas como que você analisa esses efeitos nas condições financeiras, especialmente, digamos, como que você acha que estão reagindo os juros mais longos, não? Por exemplo, taxas de juros de 10 anos, seja nominais ou seja taxas de juros reais, como que você vê, está aumentando algum spread de risco, tá? E, em especial, outro ponto que também se pergunta, o que está acontecendo com o CDS, não? Por exemplo, a gente olha muito o CDS de 5 anos e vê ele reduzindo. Então, minha pergunta seria, como que você analisa os efeitos das contas fiscais, esse anúncio e essa discussão que está tendo sobre os prêmios de risco que a gente vê nos juros longos e nesses indicadores de risco como o CDS? Lixa, hoje a gente está vivendo aí uma situação que tem muitas facetas, muitas dimensões a se analisar. Um contexto internacional muito benigno, quer dizer, um soft landing é quase que certeza, as economias mais avançadas estão desacelerando de uma forma muito suave, frente à enorme subida de juros. A inflação mundial está cedendo, né? Então, a gente tem aí um contexto internacional de muito menor aversão global a risco. Isso beneficia os países emergentes, inclusive o Brasil. Agora, o Brasil, especificamente, além desse contexto internacional favorável a todos os emergentes, o Brasil tem algumas coisas que são muito particulares e são muito positivas, né? Então, nós temos aí, primeira coisa, que para o investidor internacional é fundamental, nós temos uma robustez de contas em dólar que afasta qualquer risco de não pagamento de dívidas em moeda internacional. Então, nós temos um saldo de balança comercial no passado que gerou 100 bilhões de dólares. É recorde. Nós temos um nível de reservas internacionais de 350 bilhões de dólares, que dá muito conforto ao Banco Central a fazer, eventualmente, qualquer intervenção no mercado de câmbio que se faça necessária, né? E nós temos, do ponto de vista de políticas macroeconômicas, alguns fatores também positivos. Então, por exemplo, em junho desse ano, do ano passado, desculpa, o Conselho Monetário Nacional reiterou, quer dizer, ele disse, ratificou a meta de inflação para os próximos anos em 3%. Havia muita discussão, né? Vai ter mudança? Não houve mudança. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Segundo, nós aprovamos uma reforma tributária que, embora tenha milhares ainda de questões a serem regulamentadas, e aí mora o perigo, nós sabemos, mas ela foi aprovada. É a primeira reforma tributária sob a égide da nova Constituição. Segundo, terceiro, aprovamos um arcabouço fiscal, né? Um conjunto de regras. Qual era o receio? É que não houvessem regras fiscais, que a política fiscal fosse completamente discricionária. Nós conseguimos aprovar. Em certo sentido, o arcabouço ele contempla aspectos mais positivos que aquela regra tão simples do teto dos gastos, lá na égide do governo Temer. Quarta questão: o Brasil
em termos de transição energética, que é a grande discussão hoje, na Terra, no planeta Terra, está muito bem colocado. O Brasil pode ser um líder nesse processo de transição energética. A considerar, a matriz energética brasileira tem um potencial de energia limpa enorme, que dificilmente um país chega perto do Brasil. Então, nós temos aí algumas. E o Brasil cresceu muito ano passado, muito além daquilo que a gente imaginava. A gente sabe que o crescimento teve algumas questões, né, que impulsionaram esse crescimento. Os estímulos fiscais, o setor agropecuário, o investimento caiu. Então, tem uma composição aí de PIB que é muito questionada pelos analistas, mas crescemos. Então, do ponto de vista internacional, nós temos muitos fatores que fazem que o Brasil seja um país hoje visto como um país de qualidade para investidores aplicarem recursos, né? Agora, a questão do fiscal, esses desequilíbrios todos que a gente vem apontando, essas possibilidades, são questões que vão aparecer de fato no médio e longo prazo, né? Então, esse ano a gente está discutindo se o déficit primário será de 28 bilhões de reais ou algo próximo disso, ou mais próximo de zero. Mas a gente está discutindo 0,5 ponto percentual do PIB, que não é nada, né? Então, esse ano, as cartas já estão marcadas. Se o teto do gasto vai poder subir 0,3%, esse ponto percentual do PIB, ou não, é um detalhe, né? A dívida pública já está subindo. Eu acho que as grandes questões fiscais, elas vão, de fato, marcar a sua presença de 2025 e 2026, quando escolhas terão que ser feitas, ou a gente vai mudar as regras do novo arcabouço fiscal. E isso sim é uma temeridade, né? Então, essas questões, esses riscos mais ligados ao desequilíbrio fiscal, eu acho que eles vão ficar mais presentes na economia, mais precificados a partir do ano que vem. Claro, eu estou falando aqui de que não está tendo nenhuma explosão dos indicadores financeiros, mas se a gente olhar uma NTN-B, os juros que ela está pagando para 2050, por exemplo, está em 6% real, uma taxa de juros real de 6%. Então, a gente tem aí uma leve subida, sim, já apontando um risco fiscal. Mas a gente está falando ainda de um movimento que é muito suave. Os juros mais longos, o pré-DI de 10 anos, 5 anos, eles estão subindo levemente, muito levemente. A gente gostaria que eles estivessem caindo. Tantas coisas boas acontecendo. Então, eu acho que, de certo sentido, o risco fiscal já está embutido hoje, mas ainda num valor pequeno, porque o risco fiscal não é para este ano, é para o ano que vem em diante. Então, eu diria que está precificado. Ok, Margarida, a gente vai continuar acompanhando, não, tanto as contas fiscais quanto esses indicadores financeiros, mas sabe que você nos deu um panorama bastante claro, tanto da análise das contas fiscais, quanto de essa tua visão mais ampla sobre, não, as perspectivas para este ano e especialmente as preocupações que a gente tem para 2025, 2026 e assim vai, não, com esses temas. Ponto que você já tinha destacado desde a tua análise do ano passado. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a todos vocês terem acompanhado a gente e a gente se encontra na semana que vem. Tá? Um abraço a todos, passem bem.